E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o último dia dos 10 dias de horror no Halloween ano 2. Então eu vou encerrar hoje o último dia, o 10º dia de Halloween com vocês, com esse filme aqui, que eu acho que muita gente conhece. É o Amityville 2, A Possessão. No Brasil ele é conhecido como Terror em Amityville. Ele foi lançado em 82. Ele foi produzido pelo lendário produtor de filmes até então, o Dino De Laurentiis. Então daí você já tira que é um filmaço, porque o Dino De Laurentiis só produzia filmes nessa época de muito impacto. São filmes muito bons como King Kong, Amityville 2, A Incendiária, e outros filmes aí. Então, se você visse o nome Dino De Laurentiis no começo, pode ter certeza que era um filmaço. Esse filme eu tenho muito carinho por ele, porque quando eu era pequeno eu alugava demais na locadora. Eu não sei se eu já contei pra vocês, eu alugava e assistia ele tantas vezes que uma vez eu acabava de assistir, rebobinava a fita e apertava play de novo. Isso umas 3 vezes, juro pra vocês, o filme inteirinho, sem pular. Umas 3 vezes, aí eu assistia tanto, eu era obsessivo por esse filme. O pai alugou na locadora, eu era super obsessivo por esse filme, sabe? E aí a fita enrolou toda, meu Deus, meu pai pirou o cabeção. Ele teve que arrumar a fita, colocar a fita toda, rodar para ela entrar direitinho. Amassou um pouco o começo dela, mas foi terrível. E mesmo assim, depois da gente devolver pra locadora, eu sempre queria assistir. Às vezes meu pai me freava e falava: não, chega desse filme, eu não aguento mais, só assiste esse filme, não sei o que. Foi quando saíam as outras continuações, aí eu ia atrás das outras continuações, entendeu? Essa foi o primeiro passo de eu ter conhecido o Amityville. Eu não lembro de ter assistido Horror em Amityville, aquele de 79 na época, né? Com a Margot Kidder, James Brolin. Não, eu conheci esse por ser o primeiro. Eu achava que esse era o primeiro Amityville Horror, né? E achava que aquele, bem anos depois que eu fui assistir, que era o 2. Mas depois eu fui assimilar, quando eu assisti o Horror em Amityville de 79, que eu fui assimilar que aquele era o primeiro e esse era uma prequel, né? Uma pré-sequência do primeiro. Amityville 2, A Possessão, até então, porque no Brasil era distribuído só como Terror em Amityville, então pra mim esse era o primeiro, né? Mas eu vi as letrinhas lá no começo, Amityville 2, The Possession, então esse é o 2, né? Enfim, foi assim que eu conheci Amityville, na locadora do VHS e tal. Era um filme que me arrepiava, até hoje ele me arrepia muito. É um filme medonho, baseado nos assassinatos do Ronald DeFeo. Esse filme foi baseado no livro Os Assassinatos de Amityville, do Hans Holzer, que é um ator, um escritor que escreveu aquele livro baseado na chacina, né, de Amityville, que o Ronald DeFeo matou toda a família daquela casa lá e tal, em Amityville, na avenida Ocean Avenue. E o ponto de partida do filme foi esse. O filme foi baseado no livro Os Assassinatos de Amityville. Então o foco desse filme não era bem a assombração da casa, e sim pontos mais sérios e mais verossímeis, como uma chacina, entendeu? A chacina de Amityville. É claro que eles fizeram uma adaptação e fizeram algumas mudanças. E chamaram o diretor Damiano Damiani, que é um diretor italiano, que até então acho que ele não tinha feito filmes de terror. E o próprio Damiani disse que ele não chegou a se basear no primeiro, ele não chegou nem a assistir o primeiro. Só deram um script pra ele.
o livro do Hans Holzer, ele leu e ele viu que tinha muita coisa séria e chocante ali, que o mal não se instalaria numa casa, e sim o mal vinha de dentro das pessoas, ou seja, ali tinha abuso doméstico, um pai autoritário, um pai grosso, bruto, que tratava a sua família como se fosse um exército, entendeu? Tudo isso ele tirou do livro do Script. O Script foi escrito pelo Tommy Lee Wallace. Tommy Lee Wallace, envolvido em vários filmes de Halloween, do Halloween, né? Ele dirigiu It, uma obra-prima do medo, de 90, aquele filme fantástico, que virou minissérie. E também ele dirigiu Halloween 3, Season of the Witch, que é um filmaço. Então, esse time, Tommy Lee Wallace, Damiano Damiani e mais um grupo de feras de atores, Diane Franklin, Rutania Alda, Jack Magne, Burt Young. Tinha o padre também, que eu esqueci o nome dele. Moses Gunn, tinha aquele ator negro, Moses Gunn, parece o nome dele, que até ele tinha feito História Sem Fim. Então eles juntaram toda essa equipe e começaram as filmagens e se basearam tudo nos assassinatos de Emeryville. Só que enquanto Tommy Lee Wallace queria só uma coisa mais família, mais dramática, o Damiano Damiani achou que não ficaria tão boa assim. E como rondava as histórias dizendo que o menino foi possuído e por isso ele assassinou toda a família na casa, o Damiano teve a ideia de compor ritos de exorcismo, como ele estava, o Sonny podia estar realmente possuído, né? O Ronald DeFeo, no caso, no Emeryville 2 é o nome do jovem que mata Sonny. Então ele juntou tudo isso, dramas familiares, abusos domésticos, tudo isso, e incrementou a possessão demoníaca, o que ficou muito forte e criou esse filme tenebroso. O plot é o seguinte: é uma família que bem dizer os Ronald DeFeo, e no filme se chama a família Montelli. A família Montelli compra essa casa. O pai é abusivo, é daqueles que trata muito mal, bate nos filhos, sabe? É muito bruto, possivelmente bate na mulher também. Ele é muito grosso, muito autoritário, só quer que os filhos chamem ele de sim, senhor, como se fosse só falta fazer isso aqui. Inclusive tem uma cena do garotinho, ele, não ouvi você falar direito, como é que é? E o garotinho, sim, senhor, e bota a mão assim. E depois ele vai falar com o mais velho, dá uma bronca no mais velho, e ele fala como é que é. Aí o garoto fala que meio, sim, senhor. Desse estilo aí, o cara, e bate, e qualquer coisinha é o mais velho que apronta, qualquer coisinha que acontece na casa, ele acha que é o garoto que apronta, entendeu? Então eles vão morar nessa casa muito linda, uma mansão em Emeryville, e começa a acontecer coisas bem estranhas. Os pincéis do quarto das crianças começam a pintar coisas horrendas na parede, várias coisas se mexem, vários zumbidos se mexem e, claro, a casa é mal assombrada. O mais velho sente alguma coisa de ruim logo quando ele entrar na casa. Até as pessoas que fazem a mudança olham para casa e sentem alguma coisa ruim. Enfim, nesse interim, a família está tentando se reestruturar, eles estão jantando e quando a mulher começa a rezar, parece que a casa dá um tremelique lá e cai algumas coisas. E claro, o pai da família acha que é o mais velho, então começa aquela briga, então a mulher fica... gente, pelo amor de Deus, a gente vem pra essa casa bonita, não sei o que, vocês ficam brigando, tudo é briga, tudo é briga, tudo é briga.
E, cara, parece que tudo cai pra cima do mais velho. E é aí que a casa se aposta dele. Porque é o único que sente muita raiva. É o único que é alvo de tudo ali pelo pai. Ele sente aquela raiva crescente. A casa vai dominando ele. Aqueles espíritos ou demônios que vivem naquela casa vai dominando ele, entendeu? A mãe ainda chega a chamar um padre para rezar a casa. E ele vem rezar e tudo, mas não adianta, porque aquela força se apodera do garoto e ele fica cada vez mais estranho, ao ponto de cometer um incesto com a irmã mais velha. Isso não é de bem totalmente ficção, porque dizem que na história real a própria irmã e o Ronald DeFeo talvez os dois tenham assassinado toda a família, porque ela tava tendo um caso com o Ronald DeFeo e talvez ele tenha ameaçado a contar ou não sei o que aconteceu. Tanto é que o próprio Ronald DeFeo disse que quem entregou o rifle para ele terminar o serviço foi ela, e na camisola dela foi encontrada restos de pólvora, ou seja, parece que ela tinha começado a chacina e entregou o rifle pro menino fazer o resto, né? Mas na história eles tiraram essa parte, só colocaram a parte do incesto, que eles talvez estavam tendo um caso porque o menino estava possuído e a menina é frágil, vulnerável e tudo, e acabou caindo numa cilada do garoto, porque, bem, ele é o único que trata ela bem. O pai é bruto, a mãe fica meio que naquela guerra cega, né? Então ela não tem aquele amor de pai, aquele amor paterno e tudo, e só o irmão pode dar. Então ela é apaixonada pelo irmão, ama muito o irmão, e como ele tenta fazer se aproximar dela, ela acaba cedendo, o que ela bem se arrepende depois. Ela ainda tenta contar pro padre, mas não consegue num voto de confissão e tal. E aí você vê todos esses dias infernais na casa e cada vez vão aumentando, são brigas, o pai fica batendo nas crianças, na mãe, tudo é motivo de briga. E o menino vai ficando bem mais vulnerável ao sobrenatural da casa, entendeu? A produção é muito boa, aquela casa é de arrepiar os cabelos, embora o medo mais forte desse filme nem é em si tão a casa, mas em si no próprio garoto, que fica à mercê dos demônios lá. Ele fica muito estranho. O padre chega, ele se esconde, começa a aparecer manchas dele, ele começa a ficar bem doente, e você vai vendo toda essa família desabando, as filhas, os filhos desabando, a mãe desabando. Todo esse drama vai acontecendo durante todo o filme, com fatos sobrenaturais e tudo. A direção do Damiano Damiani é bem bacana, é bem segura. Ele quer mostrar o cru do drama familiar, realmente, aquela violência toda doméstica, ele mostra muito bem no filme. E quando você vê, já tá começando os assassinatos. O menino pega a espingarda numa noite, ele escuta vozes que vêm do fone de ouvido dele dizendo para que matem todos. Ele já tá nas últimas lá, né? Tipo, ele foi bem persuadido pelos demônios e sobrenaturais da casa, então ele resolve realmente matar a família dele. E cada vez mais ele vai pegando raiva, tem falta de empatia com a família, ainda mais o pai. Então ele começa aos assassinatos. As cenas de assassinato são bem fortes, é bem chocante realmente. Eles não dispensam nem crianças, tá? Ele sai chacinando todo mundo mesmo. As cenas são de arrepiar os cabelos, são bem medonhas. Numa tempestade,
Ele pega o rifle e sai matando todo mundo. Os irmãos pequenininhos, os pais, e sai matando todo mundo. A cena é tão aterradora, junto com aquela trilha sonora do Lalo Schifrin, que o Lalo Schifrin também ele faz a trilha desse. Ele fez a trilha do primeiro, que até concorreu ao Oscar, e fez a trilha do segundo. Então, em meio a toda aquela chacina, o cara disparando fogo nas crianças e tudo, e a irmã mais velha tentando fugir, presa na casa. Ela tenta desesperadamente abrir as portas, quebra a janela e nada acontece, porque é uma força tão forte, maligna na casa, que nem os vidros que ela tenta quebrar se quebram. Parece que é feito de, sei lá, ela ataca a cadeira assim e não quebra. Ela começa a fugir e tenta abrir as portas e tudo, e a música do Lalo Schifrin, só aquela música já te deixa muito tenso, com aquela cena toda da chacina. É uma cena muito forte. Eu acho muito forte. Quando ele começa os ataques, ela tenta ligar pra alguém e eu acho formidável aquela cena. Ela vai botar a mão no gancho do telefone. Quando ela tenta puxar o gancho, ela escuta o primeiro tiro. Pá, e ela solta no instante, se agacha e fica escondida. Aí a porta lá se abre, a mãe dela já vem, ofegante, e o menino dá mais 2 tiros na mãe dela. A mãe dela cai na frente dela, ela sai correndo, gritando, e aí começa a chacina. É horrível, é bem chocante mesmo. Várias pessoas que já assistiram comigo falaram que são cenas pesadíssimas mesmo. Eu pensei que era só eu que achava, mas não. E como eu falei com você, junto com a trilha do Lalo Schifrin, torna a coisa muito mais real. São cenas bem pesadas. E tem até uma cena também que ele atira na garotinha e ele ainda vai lá no corpo dela encostar o tubo do rifle, que é tão potente que quando ele atira, o tubo lá, aquela ponta, ele encosta no pé da garotinha. A garotinha tem um tremor ainda, porque ele bota o tubo quente e encosta no pé dela. Aí ela dá um tremelique ainda, então ele vê que ela ainda tá viva e começa a atirar de novo. Gente, é horrível. É bem pesado as cenas. E o que torna mais feio é porque ele tá totalmente desfigurado, tá realmente possesso. Aquela maquiagem é foda. A maquiagem desse Emeryville 2 é muito bem feita. É um filme assim, arrepiante, gente. Tem umas cenas aqui. Essa cena aqui é horrenda. O padre entra no quarto, já no final, pra exorcizar o garoto. E a câmera focaliza já ele descendo ali do teto pra cima do padre. Mas em algumas fotos promocionais você vê ele grudado na telha, assim, entendeu? Então ele tá lá. Então quando o padre entra, ele desce, feito uma, sabe, Deus lá o que, e vai pra cima dele. Cara, aquela cena, tu se arrepia todo, porque ele dá um grito assim, sabe? Tem outras cenas muito mais impactantes também no filme. Você escuta grunhidos do demônio chegando perto de um crucifixo. E, cara, é o tipo de filme que você acaba de assistir, vai na cozinha à noite, vocês meio que se arrepia todo, fica... Gente, se eu escutar aqueles grunhidos do filme, eu caio duro aqui na cozinha. É desse estilo. É um filme muito forte que fala sobre violência doméstica e foi baseado naquela chacina horrível que realmente aconteceu. Então esse filme chega a ser mais verossímil do que sobre só a assombração que foi feito no primeiro. É um filmaço, né? Então eu escolhi ele para ser em primeiro lugar, né, do Halloween, meus 10 dias de terror. Eu não tenho mais o que falar dele porque só vocês assistindo mesmo.
é um filmaço. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do último dia de Halloween, do último filme. Essa minha edição aqui é da Scream Factory, veio naquele box da trilogia de Amityville. Ai, graças a Deus que eu comprei, porque, como vocês sabem, tá maior frescura, estão tirando os filmes da MGM, né? Porque, por causa do que eles vão lançar o canal, aí estão retirando os filmes. É quase aquela frescura lá da Disney, né? Que também comprou a Fox. E estão tirando todos os filmes. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai se ferrar, né? Enfim, a Disney é um cu. Tem entrevistas aqui com a Rutânia Alda. Tem com a Diane Franklin, que faz a Patricia. Entrevista com Andrew Prine. Entrevista com o diretor Damiano Damiani. Inclusive, na entrevista ele fala em italiano. Então é isso, gente. Amityville 2, A Possessão. Esse filme eu não assisto sozinho, nem que me pague. Quando eu revi ele agora pro Halloween, eu assisti com a minha mãe, porque eu não consigo assistir mais ele sozinho. Realmente dá muito medo, ele é muito forte. Sabe, tem umas cenas assim de exorcismo, uma maquiagem espetacular. Nossa, é muito foda. Então é isso, gente. Um beijo pra todos e até o próximo vídeo.